Não há ninguém mais irremediavelmente escravizado do que aquele que falsamente acredita estar livre. Essas palavras foram escritas por Goethe há quase 200 anos, mas talvez sejam ainda mais relevantes hoje do que em sua época. Muitos acreditam que vivemos em uma sociedade livre, simplesmente porque o Ocidente não se transformou em um pesadelo distópico como o descrito em 1984, de George Orwell. Essa liberdade é tida como algo evidente e inquestionável. Mas será mesmo verdade? Ou será que estamos vivendo em um sistema semelhante ao retratado por Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo? Pode ser que a tecnologia, as drogas, a pornografia e outros prazeres modernos tenham gerado uma população tão distraída que sequer perceba as correntes que a mantêm presa. Quando Admirável Mundo Novo foi publicado em 1931, Huxley não via o mundo que descreveu como uma ameaça iminente. No entanto, 30 anos depois, após a Segunda Guerra Mundial, o avanço do totalitarismo e o rápido desenvolvimento científico e tecnológico, sua visão mudou radicalmente. Em um discurso realizado em 1961, Huxley fez um alerta inquietante. Segundo ele, as elites dominantes aprenderiam a controlar a população não apenas por meio da força bruta, mas também por meio de métodos mais sutis, inundando as massas com uma oferta infinita de entretenimentos e prazeres. Mas como, alguém pode perguntar, o prazer pode ser usado como ferramenta de opressão? Para entender isso, precisamos falar sobre o condicionamento operante, um método de moldar o comportamento. No século XX, o psicólogo de Harvard B. F. Skinner conduziu uma série de experimentos famosos com ratos, testando diferentes formas de introduzir novos comportamentos. Esses estudos demonstraram como forças dominantes podem condicionar os seres humanos a aceitarem e até gostarem de sua servidão. Em uma das experiências, Skinner estimulava os ratos com comida toda vez que realizavam a ação desejada, reforço positivo. Em outros testes, ele aplicava estímulos desagradáveis quando os ratos executavam comportamentos indesejados, reforço negativo. Skinner concluiu que os comportamentos incentivados com recompensas positivas eram mais consistentes e produziam mudanças duradouras nos padrões de conduta. Huxley, que conhecia bem os estudos de Skinner, enxergava implicações profundas para a sociedade. Em Admirável Mundo Novo e outros escritos, ele antecipou a criação de uma elite autoritária que condicionaria os cidadãos para manter a ordem e eliminar qualquer ameaça de revolta. Skinner, ao contrário de Huxley, via o condicionamento operante como uma ferramenta para o bem coletivo. Ele acreditava que engenheiros sociais poderiam usá-lo para criar uma sociedade utópica e cientificamente administrada. No entanto, em seu livro Walden II, ele revela, talvez inconscientemente, o risco de uma tirania silenciosa, na qual as massas seriam manipuladas, mas se sentiriam livres. No universo de Admirável Mundo Novo, a principal forma de controle era uma droga poderosíssima chamada soma. Essa substância era distribuída pelo governo e consumida diariamente pelos cidadãos, oferecendo uma fuga da realidade. Dependendo da dose, ela podia gerar euforia, alucinações agradáveis ou servir como um sedativo eficaz. Além disso, o soma aumentava a sugestionabilidade das pessoas, tornando-as ainda mais vulneráveis à propaganda constante do Estado. Mas os líderes mundiais de Admirável Mundo Novo não confiavam apenas na droga. A promiscuidade sexual era promovida como ferramenta de distração e submissão. Desde a infância, os cidadãos aprendiam o lema "Todos pertencem a todos". Com o fim da monogamia e da estrutura familiar tradicional, o sexo estava sempre disponível, mais um método para manter a população ocupada e apática. O entretenimento estatal também tinha papel crucial. Huxley o chamava de distrações incessantes da mais fascinante natureza, uma avalanche de estímulos projetados para manter a mente das pessoas afogada em superficialidade. Essas táticas criavam uma espécie de campo de concentração psicológico, indolor, mas eficiente.
Os paralelos entre Admirável Mundo Novo e o mundo contemporâneo são inegáveis. Em seu livro Retorno ao Admirável Mundo Novo, publicado em 1958, Huxley se perguntou como os engenheiros sociais convenceriam a população a tomar voluntariamente drogas que moldassem seus pensamentos, emoções e comportamentos. A resposta: bastaria torná-las amplamente acessíveis. Hoje, estima-se que 1 em cada 6 americanos utilize alguma substância psicotrópica. A epidemia de opioides avança pelo Ocidente, o vício em pornografia se espalha graças ao fácil acesso online, e smartphones oferecem estímulos constantes, capturando a atenção das pessoas por horas a fio. É difícil saber até que ponto tudo isso é manipulado de forma deliberada ou se apenas responde à demanda espontânea da sociedade. De qualquer forma, o efeito é o mesmo: populações distraídas, apáticas e sem força intelectual para reagir à própria condição. A menos que o grito moderno, dê-me televisão e hambúrgueres, mas não me incomode com as responsabilidades da liberdade, seja substituído por um clamor por liberdade autêntica, o futuro será ainda mais controlado. Enquanto as pessoas continuarem a trocar sua autonomia por prazer imediato e conforto superficial, o condicionamento social previsto por Huxley continuará se tornando mais preciso, mais eficaz e mais invisível. Se a maioria de nós será capaz, ou sequer desejará, resistir a esse tipo de manipulação, ainda é uma incógnita. Mas, se as tendências atuais persistirem, a humanidade pode se dividir entre 2 grupos: os que abraçam sua servidão prazerosa e os que decidem combatê-la para preservar não apenas a liberdade, mas também a própria essência do que nos torna humanos. Afinal, como alertou o ex-escravo Frederick Douglass no século XIX, muito antes de Huxley, quando um escravo se torna um escravo feliz, ele renunciou a tudo o que o faz humano.